Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 22. Assim está escrito: E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 pessoas que foram aos pés de Jesus. Este relato que li, ele faz parte do momento em que o principal da sinagoga, de nome Jairo, foi até Jesus, porque ele estava com a sua filha enferma, quase à morte. O estado dela não tinha melhoras, não conseguiu, de nenhuma forma, conseguir a ajuda que precisava. Certamente ele deve ter ouvido falar de Jesus, e embora sendo o principal da sinagoga, fazia parte de um grupo de religiosos que na maioria deles eram contrários a Jesus, porém a necessidade levou este homem até Jesus. E isto, ele venceu muitos obstáculos que poderiam se apresentar diante dele, mas o que mais lhe importava era procurar encontrar uma solução que resolvesse o problema da sua filha, que estava já quase morrendo. Quando ele se chega diante do Senhor Jesus, vendo a Jesus, a primeira atitude deste homem foi prostrar-se aos pés de Jesus. Antes de qualquer pedido, de qualquer coisa, a atitude dele identificou em que posição estava o coração dele. Então aqui nós observamos que este homem, ele estava com o seu coração rendido aos pés de Jesus. E para clarear-nos o lugar mais alto onde nós poderemos estar e sermos beneficiados é aos pés de Jesus. Quando estamos aos pés de Jesus, é o lugar em que encontramos refúgio, refrigério, esperança, alegria, livramento, milagre e tudo aquilo que temos necessidade. Nós encontramos aos pés de Jesus, porque é ali que o nosso coração se dobra, o nosso espírito se rende diante do Senhor, tributa-lhe louvor, adoração, poder, ações de graças e majestade. Portanto, este é um lugar que para muitos é desprezível, porém, para nós que o conhecemos e que sabemos quem ele é, encontramos que prostrar-se, inclinar-se, ajoelhar-se, adorar, assentar-se aos pés de Jesus é a melhor posição e o melhor lugar em que nós podemos decidir ficarmos diante do Senhor. Então, este principal da sinagoga, um homem honrado, conhecido, respeitado, que tinha autoridade, porém, que no momento difícil, ele encontrou a solução unicamente em Jesus. Existem pessoas que vão buscar a solução para os seus problemas, dificuldades, enfermidades, em tantos lugares. E em algum deles, muitas das vezes até oferecendo dinheiro para ver se consegue reaver a saúde, a cura, o milagre, o livramento. Porém, estas coisas não estão ao alcance da nossa mão. Elas não dependem de nós. Elas dependem de
a quem vamos recorrer em busca de ajuda. Não sabemos se este principal da sinagoga procurou outras informações, outros lugares. É bem possível que sim, mas ao não encontrar a solução, como aquela mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos havia gastado tudo o que ela tinha com os médicos e nada lhe resolveu. Por fim, ela foi aonde estava Jesus e tocou na orla do seu vestido e foi curada instantaneamente, sem oferecer a Jesus um centavo sequer. A bênção de Deus, o livramento, a cura, o milagre da parte de Deus, ele é gratuito para a nossa vida. Exige de nós somente fé, crer, confiar no poder do Senhor. E Jairo estava dominado por esta fé, encorajado e disposto. E Jesus, então, decidiu ir à casa de Jairo. Nós conhecemos este relato no caminho. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, depois deram seguimento, vieram avisar a Jairo que não adiantava mais ir, porque a filha já estava morta, mas Jesus disse: crê somente e será salva. Ela não está morta, mas dorme. Ao chegar lá, Jesus restaurou a vida daquela criança e ela voltou a viver. Mas o que nos propomos é o versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Embora Jairo, sendo uma autoridade religiosa, ele reconheceu o senhorio de Jesus, reconheceu a presença de Deus em Jesus e, portanto, a atitude dele foi, conforme lemos aqui, de prostrar-se aos pés de Jesus. Isso não lhe fez vergonha, isso não lhe desacreditou, pelo contrário, este homem foi olhado por Jesus como alguém carente, necessitado, que estava colocando toda a sua confiança em Jesus. E o melhor lugar que ele encontrou para revelar essa dependência de Jesus foi prostrar-se aos pés de Jesus. E Jesus o atendeu. Jesus resolveu o problema daquele homem, Jairo, e ele teve a saúde da sua filha restaurada. Veja o que disse o salmista no Salmo 95 e o verso 6, quando ele chama e convida as pessoas para virem ao Senhor. Assim está escrito: ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então veja 4 ações importantes no único verso da palavra de Deus. É para vir, ou seja, vir a quem? Vir ao Senhor. Então, no nosso caso é ir ao Senhor. Adorar. Primeira ação. Ir, adorar, prostrar-se, como inclinar-se, e ajoelhar-se diante do Senhor. Então são ações que vão nos levar a ficar no melhor lugar para trazer alegria, satisfação e renovo espiritual à nossa vida, que é aos pés do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Jesus, sempre afirmamos, ele é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus. Então, ele é digno de ser adorado. Por isso, as pessoas, ao se encontrarem com Jesus, curvavam-se diante dele, adorando-o e colocando-se aos seus pés. Vamos falar sobre 7. Aqui está o primeiro. Jairo, o principal da sinagoga. Alguém de destaque, de respeito,
que as pessoas conheciam, mas diante de Jesus, ele conheceu que Jesus estava acima e o melhor lugar para ele era prostrar-se aos pés de Jesus. Segundo o que vamos encontrar é em Marcos, neste mesmo livro, no capítulo 7 e o versículo de número 25, que assim está escrito. Marcos, capítulo 7 e o versículo 25, diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. Então, esta mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava endemoniada, certamente já tinha lhe trazido muitos dissabores, problemas, sofrimento, dificuldade, e em ver a condição daquela filha, o coração daquela mãe doeu. E ela, conforme diz aqui, ela ouvindo falar de Jesus. Veja como é necessário falar de Jesus. Quando as pessoas falam de Jesus, umas às outras, elas terão no seu coração o interesse, a fé despertada para, ao ouvir falar de Jesus, se posicionar diante dele. Veja que Jairo ouviu falar de Jesus. A mulher cananeia ouviu falar de Jesus. A mulher que vimos lá, que tocou na hora do vestido de Jesus, ouviu falar de Jesus. Então, é preciso que se fale de Jesus para que as pessoas possam ouvir. E em ouvindo, elas serão despertadas. E o que Paulo escreveu aos Romanos é certo. É certo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando utilizamos a palavra de Deus, nosso objetivo primário é falar a respeito de Jesus. E apresentando Jesus, as pessoas exercerão fé nele, se levarão à presença de Jesus e, ao estar diante dele, eles se prostrarão com joelhos em terra, com atitude de adoração. E aqui está esta mãe. Ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés. E esta mulher era grego-sirofenícia de nação e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus, então, curou aquela filha. E aquele demônio foi expulso pela fé que a mulher demonstrou. Uma fé que ela uniu com a atitude da dependência de lançar-se aos pés de Jesus. Então já vimos aqui duas pessoas que se lançaram aos pés de Jesus e tiveram resultados. Jairo lançou-se fazendo um pedido pela sua filha. Jesus foi com ele, restaurou a vida daquela menina. A mulher sirofenícia foi diante de Jesus, lançou-se aos seus pés, demonstrou uma fé preciosa, e o Senhor Jesus então disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Então, a atitude da mulher foi lançar-se aos pés de Jesus. Seguindo, observamos em Lucas, no capítulo 17, e os versículos 15 e 16, onde está escrito assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano.
Outro caso que encontramos aqui eram daqueles 10 leprosos que clamaram a Jesus. Jesus disse a eles que fossem mostrar-se ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, ficaram curados, a lepra deixou-os, e um deles, vendo que ficara limpo, ao invés de ele seguir em direção ao sacerdote, ele voltou para onde estava Jesus. E um deles, vendo que estava são, voltou. Mas voltou glorificando a Deus em alta voz. E quando chegou próximo a Jesus, diz-nos, caiu aos seus pés com o rosto em terra. Atitude de dependência e fé em Jesus. Não somente caiu aos pés com o rosto em terra, como também dando-lhe graça. E Jesus fez a distinção. E este era samaritano. Até mesmo um estrangeiro pôde perceber o poder de Jesus e lançar-se a seus pés em atitude de adoração. Então já vimos 3 pessoas que se colocaram aos pés de Jesus com resultados positivos para a sua vida. Vamos ao quarto. Em João, no capítulo 12, os versículos de 1 a 3, está escrito assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, observamos aqui que esta Maria, que encontramos aqui, ela se colocou em posição de adorar o Senhor Jesus. E aonde ela foi manifestar este ato de adoração? Aos pés de Jesus. Ela levou um arratel de unguento, um nardo puro, um perfume de um valor muito alto, e fez o quê? Ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Poderia ser a mão, poderia ser a cabeça, mas ela foi aos pés. Entendeu que ali era o lugar propício para se receber a bênção do Senhor. Então nós observamos como é importante que as pessoas reconheçam onde é que elas devem estar. É curvado, prostrado, lançado aos pés de Jesus, que é o melhor lugar para a nossa vida. A quinta pessoa que nós encontramos, nós vemos em Lucas, no capítulo 8, e o versículo 35, onde está escrito o seguinte: E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. Este era o endemoniado gadareno. Ninguém poderia controlar este homem. Deveria viver amarrado com cadeias, dado a maneira perigosa com que os demônios o agitavam e causava males, tanto a ele quanto às pessoas. Um determinado dia, que Jesus se aproxima dali, os demônios se manifestam como que querendo intimidar a Jesus, mas Jesus expulsa aqueles demônios e aquele homem que era endemoniado
mas que agora foi liberto pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, ele então, uma vez liberto, não tinha mais a perturbação. E diz a palavra de Deus que ele estava vestido, porque andava praticamente nu, estava vestido com juízo perfeito e assentado aos pés de Jesus, e as pessoas temeram, porque elas conheciam aquele homem, e quando o vê transformado, o temor de Deus caiu no coração delas com relação à pessoa de Jesus, que foi quem libertou aquele endemoniado, e partindo dali, ele serviu a Deus. Foi para a sua casa e contou quão grandes coisas lhe fez Deus, foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, observe estas pessoas. Todas elas estiveram aos pés de Jesus. E muitas das vezes, eu e você julgamos que não precisamos estar aos pés de Jesus. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, mediante estes exemplos e outros mais que vamos citar, que o melhor lugar para se estar é exatamente aos pés do Senhor Jesus. A sexta pessoa que observamos em João, no capítulo 11, o versículo de número 32, está escrito assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ocasião da morte de Lázaro. Quando Jesus chegou, ele já estava sepultado, fazia 4 dias. Quando Jesus perguntou por Maria, ela foi atendê-lo, e ao chegar diante de Jesus, o que Maria fez? Vendo-o, lançou-se aos seus pés. Então, estas pessoas tinham certamente este conhecimento de lançar-se aos pés de Jesus. É o melhor lugar para quem se devota a servir a Deus de maneira correta. Jesus está ali para ser adorado e glorificado por ser Deus. Então Maria, a irmã de Lázaro, teve também esta rica e preciosa oportunidade de, ao encontrarem-se com Jesus, estar assentada aos seus pés. Todas as vezes que Jesus ia à aldeia lá em Betânia, Maria procurava o lugar mais próximo dos pés de Jesus para ali ficar escutando as palavras de Jesus. Esta foi a sexta pessoa que observamos aqui, que ela então esteve aos pés de Jesus. E em Lucas, no capítulo 10, o versículo de número 39 a 42, nós vamos observar mais uma referência aqui a Maria de Betânia. Diz assim: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, encontramos aqui outra expressão. Num outro dia, esta Maria tinha como prática da sua vida
todas as vezes que Jesus estivesse na sua casa, ela estaria assentada aos pés do Senhor Jesus. Então, estas pessoas que encontramos aqui, elas estavam então aos pés de Jesus, e somente através desta posição de estar aos pés de Jesus foi que eles foram ouvidos pelo Senhor e receberam dele a sua palavra. Portanto, quando dissemos que o lugar mais alto aonde nós podemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Como temos na harpa cristã um hino que fala sobre este importante assunto, o hino de número 434, ele tem como título o seguinte: A teus pés. Vamos procurá-lo então, louvar ao Senhor com este hino, que diz assim: A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Então veja que este é o melhor lugar para estarmos aos pés de Jesus, buscando a sua face, ouvindo as suas palavras, esquecendo o passado, encontrando nele terna compaixão, desfrutando do seu amor e recebendo um gozo divinal. Este é o lugar em que nós deveremos almejar estar na presença de Jesus, é estarmos
prostrado diante dos seus pés maravilhosos. Então nós observamos aqui estas pessoas que estiveram curvadas, assentadas, dobradas, prostradas aos pés de Jesus e que tiveram a bênção de Deus assegurada sobre a sua vida. Que eu, que você, que cada um de nós possamos sempre procurarmos aproximar-nos de Jesus e estarmos então prostrados, inclinados ou assentados aos pés de Jesus, porque isso é tudo que nós precisamos. E de Jesus virá para nós bênção, salvação, livramento, cura, libertação, revestimento de poder, orientação, graça e solução. Tudo o que precisarmos aos pés de Jesus, com certeza nós encontraremos, porque o Senhor se disporá a nos ajudar e abençoar. Então vimos aqui, Jairo prostrou-se aos pés de Jesus, reverenciando. A mulher cirofenícia também se prostrou aos pés de Jesus. O leproso, que foi curado, o samaritano, voltou e lançou-se aos pés de Jesus. Maria adorando com aquele nardo puro que ofereceu a Jesus. O gadareno, que era endemoniado, Jesus libertou e o encontraram assentado aos pés de Jesus. Maria, quando Jesus foi a Betânia, assentou-se para ouvir as palavras de Jesus. E vemos também a Maria de Betânia, que se colocava para ouvir o que Jesus tinha para lhe dizer. Então nós temos observado nesses textos que nós lemos, o importante era estar aos pés de Jesus. Se para estas pessoas foi de uma grande importância estar prostrado, assentado, lançado aos pés de Jesus, significa que para nós também será de grande valor quando nós tivermos este procedimento de nos lançarmos aos pés de Jesus, que começamos a fazê-lo a partir de hoje, e disto advirão bênçãos profundas, maravilhosas para a nossa vida, e haveremos sempre de adorá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo para sempre. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.